Pessoal, se você gostou do vídeo, não perde tempo, cara. Vai lá no YouTube e inscreva-se e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Pessoal, essa direção da Fazenda, ela está abusando da nossa inteligência, e nós vamos mostrar o porquê, né? Veja só o que aconteceu e me digam se o público se revolta com razão ou não. Essa direção não tem jeito. Ontem, no início do programa, o Mion simplesmente chegou ali no ao vivo e falou: pessoal, eu errei, me desculpa. O que eu tinha anunciado ali com relação à dinâmica da votação da roça de hoje, eu errei. E o que eu tinha dito não vale de nada. O certo é o que vai acontecer hoje. Aí a gente ficou pensando assim, pô, o cara tá tirando a gente como otário, só pode ser isso. Porque anteriormente ele falou no ao vivo e também num vídeo postado na conta oficial do Twitter da Fazenda, de uma parte do programa que foi ao ar na segunda-feira, né? O Mion teria anunciado que os dois peões mais votados pela casa iriam para a roça e que não haveria puxada da baia. Então, o que o nosso canal fez? A gente montou o vídeo, a gente divulgou essa informação. Eu acredito que todos os canais da internet tenham divulgado essa informação, mas as coisas não teriam acontecido dessa forma na formação da roça dessa semana. E segundo informações aí de colaboradores, esse Twitter foi deletado. Então, pessoal, tem uma coisa muito estranha que está acontecendo com a direção dessa fazenda. As coisas estão sendo mudadas de uma hora para outra. E percebam, essa informação, se tivesse sido dada errada, minutos depois, ou 1 ou 2 horas depois, a direção da Fazenda deveria ter se corrigido, mas eles teriam deixado justamente para a hora da votação da roça. E outra coisa, essa roça, ela está causando uma repercussão tão grande nas redes sociais que na madrugada de hoje os fãs da Fazenda reclamaram muito dessas informações confusas da montagem dessa berlinda e acusaram também o Mariano e o Biel de trocar olhares antes da leitura do Poder da Chama Verde, né? Tem muitas tags aí sendo lançadas na internet, cancela o poder, roça manipulada, e isso foi tudo usado pelos fãs para demonstrar ali toda a sua raiva, toda a sua revolta com relação aos rumos do programa, né? E é o que nós falamos, está todo mundo revoltado, muitas coisas estariam acontecendo por baixo do pano, né? E a frase mais dita, mais divulgada na internet é cancela o poder, né? Essa frase aí, ela ganhou muita força após Raíssa Barbosa alegar de ter visto Mariano trocando olhares ali durante a formação da roça com o Biel. Pessoal, então, qual a credibilidade que um programa pode ter após essa confusão de informações passada aí pelo Marcos Mion para o público, né? O Mion informou uma coisa, aconteceu outra, então a gente fica sem entender aqui o que está acontecendo aí com essa direção da Fazenda, né? E o pior, na tentativa de esconder as provas, né, simplesmente a direção da Fazenda está sumindo com todas essas informações das plataformas oficiais deles, né, do Twitter e do TikTok. Então, o que a gente vai pensar com relação a uma atitude dessa, né? Ou essa direção da Fazenda ela é muito incompetente, ou eles estão fazendo as coisas por baixo do pano e estão tirando a gente por otário. Então, esse é o nosso sentimento com relação a essa mudança de uma hora para outra, assim, em cima da hora, de regras pré-definidas que deveriam ser utilizadas na votação da roça e não foram, e foram trocadas em cima da hora. Pessoal, e a dinâmica de formação da roça teria acontecido da seguinte maneira, ó. Primeiro, o Mariano pegou os poderes da Chama Vermelha e também junto com ele levou um envelope que deveria ser entregue à fazendeira Jaque, né? Em seguida, o Mariano ele foi autorizado a ler e ficou meio que paralisado, tentando entender as informações das duas chamas, né? Ele ficou com a chama verde e deu a chama vermelha para que o Lipe a utilizasse da melhor forma, né? Logo em seguida, o apresentador Marcos Mion pediu que a Jaqueline desse o voto dela e ela teria indicado a Mirella para sentar no primeiro banquinho da roça. O Matheus teria sido o mais votado pela casa e acabou puxando a Stephanie para a baia, né? Na sequência, o Lipe foi acionado e depois de falar muito ali, explicar a situação, com o poder da chama vermelha, o Lipe teria escolhido o quarto roceiro e indicou a Thaís, né? E na sequência ali, naquele famoso Resta 1, um detalhe chamou a nossa atenção, que o Biel ele
teria questionado o Mariano com relação a ele ter dado ao poder da chama vermelha para o Lipe, sabedor que ele levaria a Thaís, só que ele deu um voto de confiança para o Mariano e acabou salvando ele primeiro, né? E nesse ponto aí que o pessoal está falando que teria havido supostas trocas de olhares ali antes do Resta 1, né? Antes de abrir a chama do Poder Verde. Então é nesse ponto que o pessoal tá batendo com relação a uma troca de mensagem muito sutil entre o Mariano e o Biel. É como se o Mariano tivesse dado um aviso para o Biel dizendo o seguinte, ó, assim, no olhar, né, ó, fica tranquilo que está tudo sob controle, né? E ao final da dinâmica do Resta 1, a Jojo ela foi levada para a roça, né? E na sequência, o Mion pediu para que o Mariano abrisse o Poder da Chama Verde e lesse. E a gente viu nitidamente ali que antes de abrir, o Mariano deu uma outra olhadinha para o Biel dizendo, ó, eu fiz a coisa certa e você vai ver agora. E esse poder dizia o seguinte: o dono desse poder deve salvar um dos roceiros, exceto o indicado pelo fazendeiro. Depois, ele deve vetar um dos 4 roceiros restantes da prova do fazendeiro. Então, esse deve ter sido um recado dado com aquele olharzinho. Nós só vimos nosso canal só viu esse olhar na hora dele abrir essa chama verde. Nós não identificamos nada anteriormente, só a Raíssa que teria visto alguma coisa, né? Então, utilizando ali o poder da chama verde, o Mariano salvou a Thaís da roça, né? E vetou a Mirella da prova do fazendeiro, né? Depois houve uma série de coisas dentro da casa ali. A Mirella ficou muito descontrolada com o veto do Mariano, bateu a porta com muita força. Houve também uma discussão entre a Jojo e o Lipe, os ânimos ficaram meio acirrados, porque essa discussão foi em função do Lipe ter salvado a Lid no Resta 1. Então houve toda uma discussão ali, a gente vai explicar isso mais tarde no próximo vídeo, né?